palavra de Deus, que é poderosa, meu irmão, minha irmã. É a palavra do Senhor que vem de uma forma transformando nossos corações, mudando a nossa história. Hebreus 4,12 vai dizer, a carta aos Hebreus: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Somente Jesus pode penetrar os nossos corações. Somente a graça que vem de Deus pode transformar a vida de um homem e de uma mulher. Essa é a verdade que tanto João está narrando aos nossos corações nessa noite, está anunciando. É uma palavra viva, meu irmão, minha irmã. É uma palavra viva, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito da vida dos santos e principalmente da experiência que Santo Agostinho teve através dessa verdade pregada por Cristo, anunciada através dos apóstolos, através dos santos. Santo Agostinho nem sempre foi um grande santo, como ele é conhecido como um dos maiores santos da igreja, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Santo Agostinho, antes, ele tinha uma vida de pecado, ele tinha uma vida muito longe da graça de Deus. A verdade não tinha transformado a sua vida, porque ele não conheceu a verdade, ele fechou o coração para Cristo. Ele não era cristão, ele não aceitava o cristianismo. Ele era da doutrina dos maniqueus, ele pregava o maniqueísmo, que era totalmente contrário à fé cristã. Ele pregava uma falsa verdade. Ele pregava e queria derrubar aqueles que pregavam a verdade do nome de Jesus. Ele um dia estava passando numa praça e viu um homem cristão católico pregando o evangelho, chamado Ambrósio, o conhecido Santo Ambrósio. Agostinho, ele era muito ousado, ele tinha uma retórica, ele falava bem, ele tinha um conhecimento do que ele falava, do que ele pregava. Ele queria convencer os cristãos que ele estava certo, que os cristãos estavam errados. Ele queria derrubar a verdade com as mentiras dele, com as falsas verdades. E quando ele viu Ambrósio, ele falou assim: eu vou derrubar esse aí também. Logo ele começou a ouvir a pregação de Ambrósio para usá-lo contra ele. Ele queria ver como Ambrósio pregava, para poder debater com Ambrósio e vencê-lo naquela disputa através do conhecimento que ele tinha. E quando ele começou a ouvir a pregação de Ambrósio, ele achava que seria como os outros, achava que seria a sabedoria, o conhecimento que estava sendo passado como tantos outros que ele ouviu, mas ele não imaginava que a verdade do coração de Cristo pulsava no coração de Ambrósio. O coração de Ambrósio pegava fogo do Espírito Santo, era como espadas, era como flechas de fogo aos corações. Quando Ambrósio começou a pregar a verdade da palavra de Deus, aquela palavra penetrou o coração de Agostinho, dissipando as heresias do coração de Agostinho, e ali, através da verdade, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Tudo que ele trazia como verdade, toda a história dele na doutrina dos maniqueus, tudo isso caiu por terra, porque ele viveu uma experiência profunda com a verdade do coração de Cristo. Ele recebeu ali a libertação da sua alma, ele foi curado no mais profundo do seu coração. Talvez aquela doutrina dos maniqueus não tinha aprofundado o coração de Agostinho, mas a palavra de Ambrósio, a verdade pregada através de Ambrósio, libertou o coração de Agostinho. Ali foi a libertação e a conversão
de Agostinho. Por isso ele se tornou um dos grandes santos da igreja, através da experiência. A verdade liberta. A verdade liberta, porque é a palavra de Deus anunciada pelo poder do Espírito Santo. É a graça de Deus que santifica a nossa alma, que muda a nossa história. É a resposta de Deus aos nossos corações. É o Senhor nos amando. Através dessa verdade, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que precisamos conhecer a verdade do seu coração, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos do Espírito Santo para sermos homens e mulheres novos na sua graça. O Senhor sabe melhor que nós qual caminho seguir, qual direção, qual decisão devemos tomar. Por isso ele traz ao nosso coração essa palavra impactante